Salve galera, tudo bem? Iniciando o segundo episódio do Moto Querência. Hoje a gente vai começar um bate-papo em cima da NC 750 automática. Uma moto aí que muita gente não andou, muita gente desconhece, sem embreagem. Depois nós vamos para a segunda parte do programa com o nosso instrutor e grande motociclista André Vargas. Pessoal, primeiro gostaria de agradecer a Vale Cross Lideraldo, grande parceiro, grande motociclista, que gentilmente cedeu pra gente a moto aí, a gente pôde fazer um test ride com ela. Então, antes desse papo aí, Lideraldo, obrigado pela parceria, obrigado por receber o programa. Satisfação sempre de recebê-los aqui, a Vale Cross está à disposição sempre para que tenhamos outros eventos, outras situações. Nós temos praticamente a linha toda da Honda para test ride. Então, quando precisar, a casa está sempre à disposição. Inclusive, venha conhecer nossa loja nova, Honda Dream, Salvador França 936. Portas abertas aí aos amigos. Lembrando, pessoal, que essa moto que a gente vai mostrar agora, ela está aqui, o test ride dela é sensacional. Pode fazer dia de semana, sábado de manhã, ou sábado até meio-dia, uma hora. Até meio-dia, né? Todas disponíveis. Então, Lideraldo, obrigado pela parceria, obrigado por receber a gente aí. É um prazer. Curtam, assistam, curtam o canal, assistam os vídeos que estão maravilhosos e cada dia mais novidades. Então tá, pessoal, tá aí a moto, ó. Honda NC 750X, câmbio DCT. O que é isso, gente? Olha aqui, ó. A moto não tem o manete de embreagem, não tem o pedal de troca de câmbio. Por quê? É uma moto totalmente automatizada. O legal dessa moto é que as marchas ímpares trabalham com uma embreagem e as pares com outra, tá, gente? O que é legal, pois fica uma na espera da outra. Por isso que ela troca de marcha muito suave, sem tranco, sem problemas. É bem legal. Mas aí a gente tem os botões aqui, ó. Ah, mas eu quero trocar de marcha. Então vai ter botão de reduzido e o botão de avanço. Um detalhe, pessoal, é que esses botões eles podem ser acionados a qualquer momento, tá? Em qualquer modo, seja no esporte, no drive, no de chuva, fica a critério do piloto. Ou seja, quer rodar com a moto fazendo a troca de marchas, sem problemas, vão estar aqui os controles. Pessoal, como tudo que é carro automático, essa moto também tem o freio de estacionamento. E ele tem um design bem legal aqui que eu achei aqui, ó. Essa parte curva, tá? Então imagina, a gente não sai para cair, mas caso dê algum problema, alguma coisa, quer dizer, ele não tem nenhum ângulo reto voltado para o piloto. E olha o acionamento dele que fácil. Puxou para trás, acionou o freio, apertou o botão, soltou o freio. Bem interessante. Aqui tem um detalhe, gente, que eu achei muito legal. Normalmente, onde está o tanque das outras motos, olha o que a NC 750X tem. Dá uma olhada nesse compartimento, que não é pouca coisa. Um excelente volume, todo ele vedado, estanque. Quantas vezes, gente, em viagens de moto, a gente colocava aquela velha malinha de tanque. Esse aqui não necessita. Por quê? Porque tem esse compartimento do espaço. Uma outra coisa legal que eu digo é o seguinte: tá rodando no dia de semana, não vai fazer uma viagem, não quer colocar a mala lateral, não quer colocar o baú. Olha o espaço que tem aqui para objetos, para até mesmo pequenas compras. Quer dizer, sensacional esse espaço aqui. Um outro detalhe legal é aqui, ó. Onde fica, se aqui tem o compartimento, onde é que está o tanque? O tanque está embaixo do banco, pessoal. Aqui, abriu. O que acontece? O que eu achei legal disso aqui? A distribuição do peso em cima do chassi. Aí muita gente pode falar, Jof, mas, poxa, vou ter que parar no posto, levantar o banco, se eu estou com garupa. Gente, é obrigatório descer da moto quando se vai fazer o abastecimento. Ah, mas daqui a pouco eu estou com uma linha em cima desse banco. Gente, não esqueçam do compartimento aqui na frente. Foi fazer uma viagem sozinho, colocou daqui a pouco uma bag aqui em cima. Se tiver com os dois baús laterais, mais o traseiro e mais esse aqui, gente,
praticamente não necessita de uma bag. Já fiz várias viagens e longas com moto, já usei o bag aqui atrás, mas com um compartimento desse aqui, com certeza não iria utilizar. Falando um pouco agora do que eu senti dessa moto rodando, tá, gente? Gente, essa posição de pilotagem dela aqui é excelente, porque, como a gente pode ver, ele tem um riser aqui, ó. Então esse guidão ele ficou bem elevado, deixando uma posição muito legal, que fica muito cômodo e com a moto bem na mão, tá? Achei bem interessante isso aí. Outra coisa, já tive motos, gente, dessa classe que eu digo aí 600, 650, 750 para cima, tá? Com 15 cavalos de força a mais, e a sensação que a gente tem rodando nessa moto é que ela tem muito mais do que o 56. É impressionante, ela detona mesmo, ela descarrega. Quando tu puxa o punho ali, ela vem embora, tá? Mesmo que tu esteja aí na faixa, se tu pegar uma estrada aí, que tu estiver trabalhando aí na faixa de 80, 100, 110, que tu possa rodar um pouco mais, se tu puxar o punho, ela baixa automático as marchas e vem para cima. É uma moto bem interessante, o banco é muito confortável, gostei. Claro que a posição de pedaleiras é um pouco mais para trás, até porque ela é uma crossover, né? Mas é uma moto sensacional, pessoal. Quem puder, venha. Essa aqui é que eu estou filmando, mas olha aqui, ó. Essa aqui é do Test Ride. É muito legal aquilo que a gente falou. Vem aqui, venha na nossa parceria aí na Vale Cross. Fale com o Ideraldo, tem loja aqui, tem loja na Cavalhada, tem loja da Zona Sul. E faça o Test Ride que vale a pena, pessoal. Eu digo assim, ó, uma outra coisa, um fator, falei do banco, a altura dessa moto, gente. Ela tem 800 milímetros de altura. Quantas vezes a gente vê, eu brinco até com o pessoal, né? Pessoal de motão, Big Trail, 1200 para cima, e parece eu brinco até com o pessoal, parece aqueles cavalinhos de madeira que a gente andava que ia patinando no chão. Por quê? Porque o pessoal não consegue apoiar o pé direito. Então isso é muito legal quando tu tá numa estrada, que tu vai dar um tiro longo. Agora, quando tu tá na cidade aqui, andando com a moto, saindo ou chegando, ou mesmo que tu vá numa viagem grande, aí, fui pro Chile, mas daí tu chega em Santiago, o pessoal sabe o quanto é complicado. Essa moto, ela serve para qualquer piloto, tá, gente? Até os de menor estatura. Então, quem tem dúvida aí de pegar uma moto acima de 500 cilindradas ou nessa faixa, pode vir, venha, faça o test ride, que a moto é sensacional. Tem um equilíbrio muito legal. Depois que ela roda, é impressionante, é uma manteiga. A moto é muito macia, muito fácil de lidar. Eu pensei até por ela ser automática, que eu iria sentir alguma coisa, tipo, como é que vai dar algum tranco na arrancada, ou quando baixar a marcha na reduzida, ela vai trancar. Não, gente. Ela é muito instintiva, muito legal de rodar. Quem puder, venha, faça o test ride que vale a pena. Falando um pouco de frenagem, tá, gente? Fiquei impressionado. Usei só o traseiro, usei só o dianteiro, usei os dois juntos. Essa moto freia e segura muito bem. Aqui um detalhe bem interessante, que ela tem duas pinças, né? Uma para o freio normal e a de baixo aqui para o freio de estacionamento, que é uma novidade, um diferencial justamente por ela ser automática. Gente, uma moto muito legal, nunca tinha rodado, bem sincero, não tinha rodado nem nas 700 e me impressionou. Já fiz aí viagem de 650, de 1000, de 1200, já fui para fora e vou dizer para vocês, opinião de motociclista, iria tranquilamente, sem medo e com um conforto sensacional. Vale a pena, pessoal. Pessoal aí que daqui a pouco está mais cansado um pouco, pessoal mais veterano aí que está cansando um pouco das motos mais pesadas, é uma mais grande alternativa para toda essa galera aí. Então, pessoal, seguindo para quem viu o primeiro programa aí, continuando esse bate-papo aqui com o André Vargas. Então, André, agora vamos passar para aquela parte do André, como é que se formou o André piloto,
o André instrutor, o André que hoje tem uma experiência que pode passar para a galera. Tchau. Estamos de volta. Bom, como é que surge André Vargas, instrutor, piloto, né, batedor? A minha vida ela foi se mesclando, tá? Ela foi se mesclando, uma coisa, tudo foi acontecendo naturalmente. Então, como eu falei para vocês, eu aprendi a andar primeiro para baixo, o resto é para cima, fui andando sozinho e tentei participar de uma prova de enduro que não consegui, porque eu não tinha nem capacete. Fui seguindo os pilotos, cara, é isso que eu gosto, né? Mas lembra que quando eu contei, ou quem não assistiu, quando eu fui participar da prova de enduro, que eu não pude participar porque não tinha esses equipamentos, tinha uma folhinha na parede escrito curso básico de pilotagem. E aí eu fui fazer o curso básico de pilotagem. Aprendi o básico mesmo, que era arrancar, parar, trocar de marcha. E nisso aí eu fui adorando, porque quando chegou no final de semana seguinte, eu fui lá e me inscrevi de novo. O instrutor disse, cara, mas você não teve aqui? Tive, mas é de graça, posso assistir? Ele disse, pode. E eu fui assistindo durante 6 meses. Vamos fazer uma pausa aqui agora. Eu já tinha moto. Num quartel, se tu é músico, daqui a pouco as pessoas vão te convidar para tocar na banda. Se é cozinheiro, tem oportunidade para trabalhar na cozinha. E se tu tem moto, óbvio que vai surgir oportunidade para trabalhar num pelotão de motos. Quando eu fui para o batalhão de choque, que depois virou batalhão de operações especiais, surgiu a oportunidade, surgiu uma seleção para ir para o pelotão de batedores. E eu fiz a seleção, passei, era uma seleção bem difícil, bem complicada, né? Mas consegui passar e comecei a desempenhar a função de batedor motociclista. Então, olha só, eu tinha minha vida civil andando de moto e era batedor motociclista. Quando eu comecei a dar aula na Gaúcha Cross, muitas portas foram se abrindo para mim. Como é que eu surgi? Eu comecei em um final de semana, 2 finais de semana, 6 meses, daqui a pouco, um dia, o Paulo Brum, que era um instrutor, disse, André, tu não quer segurar para mim esse final de semana? Não posso. Eu já sabia até as piadas de cor, sabia todas as histórias, porque eram as mesmas sempre, né? Mas eu já no segundo final de semana, eu já vi que é isso que eu gosto. E aí, porque eu gostava de levantar cone, ajudar um, dar dica para o outro, e eu comecei a dar aula no final de semana, tá? Tudo que eu aprendia na Honda, eu transferia para dentro do quartel. Então eu já começo a dar aula, na verdade eu comecei a dar aula um pouco antes, tá? Mas a data oficial que eu me considero assim, que eu comecei a dar aula, foi em 1985 na Gaúcha Cross. Mas em 84 já dava dica, já dava aula, até para os vizinhos ali que pediam gratuitamente, mas eu estava dando aula, né? E aí, um dia, num dos treinamentos da equipe de pilotagem, equipe de pilotos da Honda lá de Enduro, um dos pilotos se machucou. Eu já era amigo deles, acabei indo para a equipe participar, tá? Mas assim, ó, a minha passagem, eu sempre digo, quando tu participa numa equipe é muito mais fácil, tu tem mais força. Quando tu participa com patrocínio também é mais fácil, porque tem a questão do patrocínio de pneus, manutenção da moto, tudo é muito mais fácil. Só que nas competições eu não era feliz. O que me realizava como pessoa, como profissional, era aquele sábado reunir os 10 alunos e dar o curso básico. Então eu desde muito cedo, desde 1985, eu decidi, cara, o que eu quero ser é professor. E desde então eu vim me especializando na arte da docência. Eu fui fazer curso de pedagogia. Aí eu disse, pô, dá um problema mecânico, eu tenho que ter curso de mecânica. Fui fazer curso de mecânica. Fui fazer curso de direção defensiva. Tudo que era curso que surgia eu ia fazer. Porque eu era um batedor, trabalhava com moto, eu tinha que me especializar. 2, eu era um professor, dava aula, tinha que saber também. Então eu nunca tentei ser o melhor piloto. Eu sempre busquei assim, a excelência na arte de ensinar. Eu procurava assim, cada vez me aperfeiçoar mais. Fui fazendo muitos cursos. Para pilotagem, para poder entender como é que funcionava a moto, de mecânica, para entender como é que funcionava o fundamento mecânico. Primeiros socorros, para poder atender um acidentado, e fui indo. Mas no meio disso aí tudo, enquanto eu era piloto, eu fui pedir para o comando autorização para pilotar usando o uniforme da Polícia Militar nas competições, né? E aí meu comandante chamou, disse, para com essas palhaçadas, você é esporte maconheiro, e eu vou te passar na cadeia, né? Então eu também tive que desempenhar minha atividade muito no anonimato, né? Então eu competia usando o nome de alguém, ou então eu tinha que participar dessas coisas meio escondido. E mesmo também trabalhando fora, dando curso, Senac, Senat, Gaúcha Cross, na VIP Motos, na Suzuki do Actis, né? Eu dei aula em diversos lugares, na Escola Gaúcha de Pilotos, na Academia de Condução Veicular, mas sempre de uma forma velada. Então eu me aposento, há 9 anos atrás eu me aposentei,
E a minha ideia era parar, era realmente descansar e viajar, que é uma coisa que eu curto pra caramba. E aí começaram a surgir aquelas... André, me dá uma dica, André, dá uma aula, André... E aí surgiu a demanda, disse, bom, então se é para dar aula, eu vou montar a minha própria escola. E aí, porque é complicado, já trabalhando no ramo do motociclismo, tu sabe que às vezes, por exemplo, não pode falar em acidente, depende do teu patrocinador, tu não pode falar em acidente, né? Então, se eu tenho minha própria escola, eu boto as minhas próprias regras. E é o que eu falo, eu digo assim, ó, existe a possibilidade de se acidentar? Sim, se estiver mal equipado, vai ser pior. Se não tiver técnica, vai ser pior. Então, a escola de pilotagem, e aí surge o nome de Escola de Pilotagem Avançada, por quê? Porque a gente não ensina só a arrancar e parar com a moto, a gente ensina todo o contexto que envolve o motociclista. O motociclista, ele é incrível, quanto mais ele anda, mais ele acha que sabe. Sim. E mais ele se arrisca, né? Pô, tu sai pra viajar, tu sai pra andar com a galera, tudo, e aí tu pega aí motociclista de 5, 10, 15, 20, 30 anos, e que tu sabe que já andam há um bom tempo, mas que a gente cria certos vícios, né, André? Sim. Que não são benéficos para a pilotagem, né? Eu acho que é interessante falar. Hoje, praticamente sim. Qual é o perfil do meu aluno, tá? Que vem procurar Master Trail? São pessoas acima de 50 anos. Mas são pessoas que lá na juventude, nos seus 16, 17, 18 anos, tiveram uma moto 125. Só que uma moto que nem se compara a uma moto 125 de 30, 40 anos atrás com as motos que são hoje tu vai numa concessionária que é uma 160. Só que tem essa injeção eletrônica, a vela é bem melhor, quer dizer, tudo é melhor, né? Então a moto anda muito mais. Mas esse meu aluno, que chega aos 50 anos, a maioria teve moto, 18, 19, 20 anos vendeu a moto. Aí casou, teve filho e foi trabalhar. E agora ele está num estágio da vida que ele consegue comprar uma moto boa. Então ele chega na concessionária e ele quer saber qual é a melhor moto, qual é a moto mais cara, qual é a moto mais potente. Porque ele tem grana, ele quer se presentear com esse regalo. E ele vai lá e compra a melhor moto. Só que uma moto, hoje, uma moto na média de 1000 cilindradas, 900, 1000, 1200, elas vão de 0 a 100 em menos de 4 segundos. A primeira marcha dela atinge 90 km por hora. Uma Big Trail pesa 230 quilos. Só que ele não tem mais nem aquela saúde, aquela vitalidade que ele tinha com 18 anos, nem os reflexos muitas vezes, né? E muitas vezes também, André, aquilo que tu falou, tu tá falando do pessoal que já anda de moto, né? Mas o pessoal que começou a andar, ou que foi fazer, por exemplo, as aulas de moto, né? Sim. Pô, quer dizer, o cara, como tu falou, ele tá confinado, uma moto pequena, leve, a 30 km por hora, 20 km por hora, e daqui a pouco ele sai dali com uma carteira na mão, com habilitação para pilotar moto, e aí, pegar uma moto, como tu falou, de 230, 220 quilos, uma moto que de 0 a 100 em 4 segundos. Menos até de 4 segundos, 2,7, 3 segundos, quer dizer... Um peso totalmente diferente, uma ciclística totalmente diferente. Isso é uma realidade porque muitos pilotos, muitos alunos, né, eles chegam numa concessionária e escolhem a melhor moto, a moto mais cara. 120, 130 mil reais compram uma moto. Aí muitos vão fazer a carteira de habilitação, quer dizer, ele compra a moto e vai fazer a carteira de habilitação depois. Aí ele faz as aulas numa moto 125, e aí ele volta depois de 40, 50 dias para buscar a moto na concessionária, uma moto 1250, 10 vezes mais a cilindrada da moto que ele aprendeu. Muitos não conseguem nem tirar a moto da concessionária, eles chamam o guincho, e o guincho leva para o centro de treinamento. Leva para casa e aí ele me liga, ou ele vai vender a moto, ou ele vai chega lá para fazer um curso lá, uma moto dessa cilindrada. E faz, né? E para mim é melhor pegar um aluno que não tem vício nenhum, do que aquele piloto que já é viciado. A gente pega pilotos que fizeram motocross e vão fazer um curso para Big Trail. Então as técnicas para uma moto de motocross é completamente diferente de uma Big Trail. Ambas são trail, só que o tipo de terreno, o tipo de pista que ela vai usar, o tipo de pneu que ela vai utilizar é completamente diferente. E isso é uma coisa que as pessoas estão fazendo confusão, porque tu vai na internet e começa a buscar vídeos, começa a te alimentar de instruções e dicas para motocross. E aí tu vê uma pessoa pilotando uma moto de 230 kg e usando técnica de curva escorada, botando o pé para frente do lado da... Gente, em primeiro lugar, se eu tiver que fazer uma curva escorada com Big Trail, tem uma coisa errada. Ou tu tá na pista errada,
ou está usando a moto errado em terreno errado. O centro de gravidade da moto não é diferente? Não precisa, tem coisa que não precisa. Porque uma coisa é fazer uma curva pivotada, a gente também tem alunos que vão lá participar de competições de alta performance, GS Trophy, o BITS, quer dizer, são competições para Big Trail. Então, as técnicas são diferentes. Uma coisa é fazer um passeio, por isso que o curso carro-chefe nosso é o curso Expedition, quer dizer, um curso que prepara pilotos para fazer a expedição. E a porta de entrada da nossa escola é só uma. Tem que botar a sandalinha da humildade e começar com o nível 1. Porque não adianta eu trabalhar performance se o piloto não sabe nem arrancar a moto. Então não adianta eu trabalhar performance se o piloto não entende os princípios da física que vão reger aquela moto. Isso vai... Eu tenho um exemplo aqui de um aluno que ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, na seleção do GS Trophy. Tá? E ele disse, olha, eu sou um piloto de performance, eu já quero iniciar já no nível 2, nível 3, né? E eu disse para ele assim, a nossa escola só tem uma porta de entrada, é o básico. Se tu não gostar do curso, se tu não aprender nada, tu não precisa me pagar o nível 1 e eu ainda te dou de graça o nível 2. E o curso Expedition, ele tem uma semana de aula teórica, tu vai receber o link para fazer as aulas teóricas durante a semana, tá? Porque tem uma questão que se fala muito em questão de manutenção preventiva, tá? Mas poucas pessoas falam na manutenção preditiva. E o que te deixa empenhado, geralmente na viagem, é a manutenção preditiva. Porque a manutenção preventiva tu vai fazer antes da viagem. Tu vai mandar trocar o óleo, vai mandar trocar o filtro, vai fazer toda aquela revisão na moto. Só que se tu não tiver um programa de acompanhamento durante a viagem, por exemplo, uma coisa simples, inspecionar o raio. Pegar uma chave de fenda e bater em todos os raios no final do dia. Por quê? Ali, quando o som estiver diferente, sinal que aquele raio está frouxo. Se for lá só reapertar o raio, vai evitar que ele afrouxe totalmente, que ele quebre e comece a quebrar os outros. Então tem coisas que são simples de fazer. Então lá nesse curso Expedition a gente ensina tudo, não é só pilotar. Vai preparar o piloto para fazer uma expedição. Em tudo, como se equipar, qual é a roupa que ele tem que usar, qual é o melhor capacete, qual é a melhor bota. Então tem uma série de informações, que é a nossa porta de entrada. Então esse piloto, quando chegou no sábado, ao meio-dia, nós estávamos indo para o almoço, ele me abraçou, botou a mão por cima do ombro e disse, André, agora eu entendi por que é que eu tinha que fazer o nível 1. Porque da mesma forma uma coisa que eu não contei, Joffre, nesse Enduro eu não pude participar oficialmente, tá? Mas eu peguei a minha TT 125 depois que teve lá o café da manhã, deu a largada, e eu fui seguindo o pessoal, cara. Então eu digo assim, ó, tem pessoas que têm uma habilidade nata, por exemplo, futebol. Eu nunca vou jogar futebol, né? Eu tenho problema com droga, né? A droga nas minhas pernas não deixa eu jogar futebol, sabe? Então, gente, se vocês me derem a chuteira do Pelé, eu não vou conseguir jogar futebol porque eu não tenho essa habilidade. Eu posso até desenvolver algumas técnicas, com alguma escola, que vai melhorar muito, mas eu não tenho essa habilidade, sabe? Mas eu tinha habilidade nata para andar de moto. E isso me ajudou muito porque nessa prova de enduro, mesmo as pessoas andando com moto, com pneu adequado, toda equipada, muitos pilotos caíam muitas vezes. Isso é uma coisa que a gente tem que entender no motociclismo, que tem pessoas participando de competição, eles não têm tanto talento, mas ele tem grana. Consegue comprar um bom pneu, consegue comprar uma boa moto, consegue participar de todas as etapas de um campeonato e ele fatalmente vai chegar numa posição boa a ranking nacional. Porque nós temos muitos pilotos bons, pilotos natos, mas não tem dinheiro e não tem oportunidade de ter um patrocínio. Diferente no futebol, por exemplo, tu pega um olheiro jogando, um gurizinho numa vila jogando futebol, os caras, eu vou investir nesse guri. E ele daqui a pouco vira um craque de futebol. Mas no motociclismo nós temos pilotos excelentes que não têm essa oportunidade. Ele consegue se dar muito bem a nível regional ali, que consegue um bom patrocínio. Tá. Tocou num ponto, eu acho que é importante, André, que hoje tu falou muito no aspecto grana, né? Então hoje a gente vê muita gente, não só da parte de mototurismo, de Big Trail e tal, o pessoal também que dão 300 e alguma coisa, e aí também, como eu falo da importância, porque pessoal que já anda em velocidade, mas imagina esse pessoal fazendo um curso, por exemplo, na pista. A técnica que ele vai conseguir usar para viagem, para estrada e para a hora que ele quiser dar uma pegada um pouco mais forte. Eu acho que isso aí, e como a gente falou do Big Trail, do mototurismo também, porque
como a gente estava comentando, quer dizer, a gente acha que uma viagem, é tranquilo, já ando de moto, tenho 300, 400, 500 mil quilômetros de moto, eu vou sair e vou viajar. Sim. Mas sempre tem um fator novo. Seja ele um obstáculo, uma areia, um buraco, a altitude, muitas vezes também, que o pessoal esquece. Só para fazer um link aqui do que tu falaste, né? Então, a minha escola, o foco dela não é preparar pilotos de alta performance, foi uma consequência. Então, a gente formou diversos campeões na escola, tanto no GS Trophy como no BITS, tá? Tem o exemplo do Thiago, por exemplo, um aluno, ele veio fazer o curso com uma G310. Uma moto de rua, com placa, com tudo, espelho e retrovisor. E a gente estava preparando uma equipe para levar para o Campeonato Brasileiro de Rádio Enduro. E ele foi tão direitinho, ele não sabia nada. Na verdade, ele comprou a moto e foi para a internet. Ele trabalha na área de informática, pesquisou todos os cursos, né? E ele foi lá e fez aqueles cursos online, aquelas dicas online, tá? Rapaz, ele caiu e se quebrou todo, o joelho, o braço, se quebrou todo. E aí ele foi pesquisar um curso e chegou até a gente, tá? Então ele fez um curso básico, ele não sabia nada, era um neófito mesmo. Ele veio fazer o curso e nós convidamos ele na semana seguinte para ir para o Campeonato Brasileiro. E ele foi com a moto que ele tinha, a moto original. Porque a ideia minha é levar os alunos para essas competições para eles verem que a técnica funciona. Rapaz, se eu tivesse que apostar, não apostaria nele. Brincando, né? Porque na mesma chave estava um capitão, comandante da Rocan, que anda com moto o dia inteiro. Estava um outro piloto que é bem treinado para competições de GS Trophy, tá, do Paraná. E o que aconteceu? Eu digo, chips happen, às vezes acontece algum problema na coisa. E o jogo só termina depois que acaba. E treino é treino, jogo é jogo. Eu disse pra ele assim, Thiago, tu vai fazer tudo que tu fez no curso semana passada. Tudo que tu imaginou que tinha lá no curso, tu vai usar as técnicas. Se por acaso tu achar alguma coisa difícil, tu para, pensa, se concentra, que a técnica tá ali. E ele foi lá e tirou o primeiro lugar. André, vamos para a próxima, então seguimos no próximo capítulo, então. Pessoal, valeu. André, por enquanto, obrigado. Eu que agradeço. Que a gente vai seguir com esse bate-papo aí. Valeu, galera.